Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Passando aqui para compartilhar com vocês uma experiência que eu fiz com as minhas crianças em atendimento, para poder mostrar para vocês de uma forma assim bem simples o quanto que a estimulação faz diferença no processo das crianças. Se você é novo por aqui, meu nome é Liliane, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em autismo, tenho um filho autista também e venho aí estudando e aprendendo e compartilhando aqui tanto nos canais aí, né, nas redes sociais, conhecimento e processos para vocês poderem ajudar as crianças de vocês em casa, principalmente relacionados à alfabetização. Então aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Essa semana eu utilizei este livro com as mesmas crianças em períodos diferentes. Elas têm a mesma idade. O formato de atendimento para elas é a alfabetização, o foco principal é a alfabetização. E eu usei o livro A Casa Sonolenta, que ele é um clássico, né? Muitas pessoas conhecem, ele é super bacana pra gente estimular aí a leitura e a aprendizagem. Por quê? Porque ele tem aquele tipo de texto que ele vai acrescentando e repetindo palavras. Então ele acrescenta um assunto, mas ele continua repetindo tudo que já foi falado antes. Isso é muito bom, por quê? Porque a criança memoriza os sons, memoriza como escreve. Então, assim, é um livro bem bacana para você ter em casa e fazer brincadeiras com suas crianças. E aí, o que eu fiz aqui neste caso? Eu li a história e, como são crianças autistas, eu queria que eles pudessem me responder por percepção ou por terem escutado a história. O que tinha aqui no livro que marcou mais as crianças para eles poderem falar para mim e eu ia escrever. Então aqui para vocês entenderem, todas essas crianças, eles têm um nível de comunicação, digamos assim, razoável, tá? Eles dentro da necessidade do diagnóstico de autismo, eles conseguem se comunicar. Alguns já com frases inteiras, outros ainda não, mas eles se fazem entender. Então eles conseguem me entender quando eu dialogo com eles assim. Então, para vocês entenderem, a primeira criança que, apesar do comportamento ser bem difícil, ele ainda não elaborar frases inteiras, mas isso tudo aqui foi o que ele conseguiu nomear para mim, apontando no livro, passando páginas e me mostrando que ele reconheceu tudo isso aqui. O que eu fui fazendo? Eu fui escrevendo para ele ver como escreve. E ele ficou ali o tempo inteiro do meu lado, olhando o que estava no livro e o que eu estava escrevendo. Então ele ficou muito atento. Já essa aqui, a única coisa que a criança conseguiu perceber foi que a primeira parte do livro, para quem não conhece, o livro começa com um dia chuvoso, tá? E ele termina com um dia de arco-íris. E isso foi a única coisa que a criança conseguiu me contar e nomear. E aí, por que ela só conseguiu isso? Porque ela tem pouca concentração, digamos assim, ela desiste muito fácil, uma criança que não gosta de leitura. Então, assim, a gente está num processo de estimulação. A primeira criança, ela também não tem esse costume, esse hábito de alguém estar lendo para ela, mas ela aceita melhor o livro. Então, ele conseguiu nomear tudo isso. E aí, a última criança que eu fiz, né, a mesma atividade para eu poder testar essa questão para mostrar para vocês, a criança conseguiu me pontuar 4 coisas que marcaram ela durante a história e ela conseguiu pontuá-la no livro. Porém, o que acontece? Todas essas crianças aqui, elas têm um nível de comportamento difícil, de resistência, de não gostar de fazer atividades com livro, com leitura, não senta muito para ouvir. Então, assim, na verdade, a criança que dá mais trabalho, digamos aqui, em relação ao comportamento, foi a que mais teve resposta em relação à leitura do livro, às imagens, à percepção. Já as que menos, digamos assim, dá trabalho em relação ao comportamento, foram as que menos me deram respostas. E aí, fica a observação para vocês, que assim, a gente precisa estimular tanto esse menino aqui, a gente precisa trabalhar a questão do comportamento com ele. E aí, como a gente trabalha aqui, é um processo de espera, é um processo de atenção.
E isso é o que? É exigido lá na escola. O que a professora, por que essa atividade aqui é bacana para vocês fazerem? Por quê? Porque lá na escola a gente chama isso de banco de palavras. A professora lê um livro, uma história, e ela repete aquela história muitas vezes. E as crianças da sala, né, como um todo, elas vão montando o banco de palavras delas. Por quê? Porque ao decorrer do tempo, o que a professora vai fazendo? Ela deixa lá esse banco de palavras exposto e as crianças podem consultar. E a partir disso, elas começam, por exemplo, aqui no cachorro, essa foi muito interessante porque essa criança ainda fez uma associação no momento que ela falou assim, o K de casa. Então, por mais que o comportamento da criança seja um pouco mais complicado, a criança ainda assim fez associações e ela tá na mesma série ano que as outras, todas eles estão no primeiro ano. Então, para vocês entenderem que assim, é preciso trabalhar esse comportamento sim, porque o comportamento, se não é uma pessoa que tem o manejo, como eu já tenho, né, conhecimento e tudo mais, eu consigo fazer com que essa criança vá, apesar do comportamento, me dando respostas. Já essas crianças aqui, que também tem um pouquinho de dificuldade em relação ao comportamento, mas assim, é bem menos do que essa criança, o que acontece aqui? Ela tem pouco repertório. E aqui pouco repertório quer dizer o quê? Ela realmente não consegue fazer essa análise, ela não consegue olhar, observar, ela não consegue responder perguntas ainda. E a mesma coisa acontece com essa criança. Por mais que eu tivesse contado a história, por mais que eu tivesse falado para elas, olha, tem aqui o cachorrinho, o gatinho, fiz exatamente igual com todas as crianças. Eles não tiveram a mesma resposta. E por quê? Porque principalmente aqui, apesar de esse menino ter um comportamento mais difícil, ele tem mais repertório. E não é repertório verbal, diálogo, entendam isso. É o repertório, por quê? Porque a família estimula. Porque a família proporciona momentos de interação e aprendizagem. Aqui, por exemplo, aqui nesta família, a criança, ela já deu um salto muito grande, porque desde que a criança começou a ser atendida por mim, não porque eu sou maravilhosa, não é isso, gente, mas assim, eu fui orientando a família começou a fazer, e por a família começar a fazer as estimulações continuando em casa do que eu ensino no consultório, a criança tá dando passos, né, em relação a essa questão da aprendizagem. Ela é muito esperta, a criança é muito esperta para um monte de outras coisas. Ela tem respostas, mas quando se trata do estudo, do conhecimento, do aprendizado, para ela isso é uma barreira e é muito difícil. E aí, aqui também, essa criança, ela tem questões que ela responde, ela dá respostas, mas quando também, pela pouca estimulação, porque a família também não dá muita estimulação, é uma criança que, por exemplo, não tem a atenção para a leitura. Então, assim, para vocês entenderem que se a gente não estimula, apesar do comportamento, apesar de todas as situações dos nossos filhos, a tendência é ficar assim, ó, mais limitado. E aí, o que acontece com essa limitação quando sua criança chegar lá na escola? Ela não vai conseguir. Porque essa criança aqui, por exemplo, a escola reclama dela direto. Por que a escola reclama? Porque a escola quer ter uma profissional lá pra ela, que a família paga uma profissional. E aí tem um agravante também, viu, pessoal? Que tem duas questões interessantes aqui. Essas duas crianças, elas estudam em escolas particulares. E aí eu tô dizendo aqui pra vocês colocarem os filhos de vocês na escola particular, mas pra vocês entenderem que o acesso também, a depender da escola, fica mais ou menos comprometido, tá? Então, a gente tem sim ter essa tomada de consciência de que algumas escolas vão exigir mais dos nossos filhos que outras. E não tem problema nisso, desde que a gente esteja alinhado com o nosso conhecimento em relação ao processo da nossa criança. E aí, por isso que eu falo para vocês têm que estimular em casa. Vocês precisam de um profissional de psicopedagogia para apoiar esse processo e orientar.
Passou da hora das pessoas entenderem que autistas precisam sim de atendimento de psicopedagogo. É pouquíssimo falado. Obviamente que não é todo psicopedagogo que é especializado, mas você aí tem que buscar um psicopedagogo que seja especializado em autismo para ajudar seu filho autista, porque em algum momento essas crianças vão chegar no nível que essa criança está hoje. Entende? Obviamente que aí entra naquela questão, quanto mais estimulação, melhor. Se os pais, por exemplo, aumentar de repente o período de atendimento, ela vai chegar mais rápido aqui. Entendem a diferença? Então, assim, são tudo processos que a gente precisa pensar. E aí, assim, pra quem tiver interesse e não for, né, ou não for de São Paulo, mesmo que seja de São Paulo, mas que você queira que eu ajude você, tá, Liliane, eu não consigo ir até o consultório, você não tem um horário que eu possa ir aí pra você atender meu filho. Estamos abrindo as vagas para a mentoria. Serão pouquíssimas vagas, pessoal. Por quê, né? Pelo seguinte motivo. Para cada criança dessa aqui, existe um planejamento diferente. Essa criança precisa trabalhar o comportamento dela primeiro. Então, eu preciso, por exemplo, trabalhar que ela fique sentada. Trabalhar que ela acostume a ouvir histórias. Por quê? Porque ele, né, faz atividades, mas ele faz atividades na agitação. Essas outras crianças, elas até sentam, elas me escutam, mas elas não prestam atenção no conteúdo. Então, tem que trabalhar o quê? Tem que trabalhar a atenção. Então, entende que para cada criança é um formato de atendimento? Não é igual? Por mais que eu use o mesmo material, e eu posso até fazer de vez em quando alguns testes, como foi esse, para vocês perceberem a diferença e o nível de aprendizagem de cada criança. Mas a mentoria vai ter esse foco. Então, se o seu filho tem X dificuldade, a gente vai fazer a avaliação, vai perceber que ele tem X dificuldade, nós vamos focar nessa dificuldade. E aí eu vou te ensinar como fazer. E assim vai ser com todas as famílias que participarem do grupo de mentoria. Então, assim, se você tem interesse, manda uma mensagem no direct lá no Instagram ou acessa o link da bio também lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo se for no canal do YouTube que você está assistindo isso, para você acessar e falar com a minha assistente para que a gente agende para você entrar no grupo de mentoria, tá? Não vai ficar link distribuído aí muito, né, a rodo. Por quê? Porque eu quero selecionar muito bem as pessoas que vão entrar para que eu possa realmente conseguir ajudar todos vocês, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo aí elucide algumas dúvidas aí em vocês, para vocês entenderem que sim, há a importância da estimulação e que cada criança está num processo e que a gente precisa pensar nesses processos separadamente. Então, eu espero que isso ajude vocês. Deixe aí seus comentários, suas dúvidas para eu poder ajudar. E quem quiser entrar na mentoria, acesse o link para falar com a gente, tá bom? Um beijo, não esqueça de deixar seu like, seu comentário para eu saber se esse conteúdo ajuda vocês também, tá bom? Um grande beijo, tchau!